Feliz ano novo, meus irmãos! Aleluia! Quantos estão empolgados para esse novo ano que se inicia agora aí? Levanta, faz um barulho aí. Amém. Aplauda o Senhor então, se é para aplaudir, aplauda o Senhor. Amém. Amém. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, podendo adorar o Senhor, reconhecer o Senhor em todas as coisas, aquilo que nós já temos sido tocados, impactados, transformados, e eu creio de todo o meu coração que esse ano vai ser ainda melhor, porque você vai estar mais próximo do Senhor, amém? Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 15 ao 18, Marcos 11, do 15 ao 18. Conforme você for encontrando, vamos nos colocar de pé, para lermos juntos a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio para a casa do Senhor nesses dias de feriado. É muito bom a gente poder descansar, mas melhor ainda a gente poder adorar o Senhor e engrandecer ao Senhor. Então, é muito bom ver você aqui nessa manhã, né, onde você talvez poderia ter esticado um pouco mais lá na tua cama gostosa, né, ou ter pegado aquele seriadinho e maratonado, né? Falando, não, eu vou descansar, né? No outro domingo eu apareço, mas isso demonstra também um zelo pelas coisas do Senhor e uma fome, uma sede que há no teu coração pelas coisas de Deus, amém? Quantos aqui são famintos e sedentos pela presença de Deus? Amém. Então, eu quero dizer que você está no lugar certo. Nós vamos perseverar na palavra de Deus, perseverar na nossa adoração, perseverar, né, em morrermos para nós mesmos, para que Ele viva em nós, em nome de Jesus. Marcos 11, 15 a 18, diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Feche seus olhos. Pai amado, Pai bondoso, estamos aqui diante da Tua palavra mais uma vez, estamos aqui diante do agir do Teu Espírito mais uma vez. Senhor, Tu que sondas e perscruta os nossos corações, Tu que sabes onde nós estamos na nossa jornada de fé, fale na medida e na porção exata para com cada um nessa manhã. Fale na língua de cada um nesta manhã. Fale na necessidade do coração de cada um nessa manhã. Senhor, traduza, mude, transforme cada palavra que sai da minha boca para aquilo que Tu queres fazer na vida de cada um. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus que nos chama pelo nome, Tu és um Deus que sabe da nossa necessidade, da nossa realidade, e por isso, ainda assim, sabendo que a Tua palavra não volta vazia, sabemos que Tu és capaz de tocar dentro do universo de cada um aqui nesta manhã. Então faça, Senhor, segundo lhe apraz, segundo Tu tens vontade, para que a gente saia daqui
ainda mais parecidos contigo, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Esse trecho é um trecho bruto. É um trecho pesado. É o segundo momento em que Jesus faz isso no seu ministério. Lá no capítulo 2 de João, nós encontramos o primeiro momento, logo na sequência de quando Jesus faz o seu primeiro milagre numa festa de casamento, transformando água em vinho. Jesus sobe para Jerusalém, e em Jerusalém, lá no capítulo 2 de João, não precisa colocar no telão, mas se você quiser acompanhar depois, ou quiser abrir aí, lá no capítulo 2, então, ele entra no templo, ele entra neste pátio do templo de Herodes, que não é mais como o templo de Salomão, agora é o templo de Herodes, que foi reformado, muito maior, muito mais suntuoso. E lá ele então pega um chicote e começa a expulsar as pessoas, no começo do seu ministério. Agora no fim do seu ministério, nos últimos dias para a Páscoa, depois de praticamente 3 anos e meio, ensinando, fazendo milagres, curando, prodígios, maravilhas, ele está ali de novo. Ele fica ali pelo Monte das Oliveiras, ele vai para o Getsêmani. Capítulos 11, 12, 13 de Marcos vai falar um pouco desse deslocamento de Jesus. Ele vai para Betânia, ele é ungido em Betânia, ele volta. Mas aqui neste momento, então, ele entra de novo no pátio do templo. E esse texto vai falar para nós 3 coisas. A primeira é como Cristo combate o que precisa ser combatido. A segunda coisa é o que Cristo combate. E a terceira coisa é a reação das pessoas, como elas reagem. Então, primeiro, vamos lá. Como Cristo combate, 1, 2, 3 e como Cristo. Repitam comigo, 1, 2, 3 e como Cristo combate. Segundo é o que Cristo combate, 1, 2, 3 e o que Cristo combate. E terceiro é como as pessoas reagem. 1, 2, 3 e como as pessoas reagem. Por que eu faço isso contigo aqui? Porque quando nós lemos a palavra, nós precisamos aprender a entender a palavra. E é uma maneira de levar isso, para você levar isso para o teu devocional. Quando você lê um texto bíblico, você precisa entender o que você está lendo. Então, tentar tirar ali uma síntese daquilo que você está lendo é fundamental para que você possa, entendendo as Escrituras, aplicar para a sua vida. Amém? Então, como Cristo combate? Gente, chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Imagine comigo essa cena. Ele não só expulsa os que estão vendendo, mas ele também começa a expulsar os que estão comprando. Ele derruba as mesas dos cambistas. Pensa na cena. Ele derruba as cadeiras dos que vendiam pombas. Não só as mesas, não só a mercadoria que estavam nas mesas, mas as cadeiras daqueles que estavam sentados e agora estão alarmados, olhando para aquele homem chegando e causando um alvoroço. E também não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Como Cristo combate? Cristo combate chamando a atenção do ambiente daquele lugar. Cristo, em primeiro lugar, se é que podemos dizer isso, ele tira a paz daquele lugar. As pessoas estavam fazendo o que trivialmente faziam e de repente ele chega bagunçando o coreto, como diria minha avó. Mexendo com o ambiente, causando um alvoroço, chamando a atenção. E toda vez que Cristo chama a atenção, nós precisamos nos atentar. Toda vez que Cristo causa um alvoroço, bagunça o coreto, nós precisamos parar para perceber
o que é que ele está falando, o que é que ele está fazendo. É um texto que requer de nós atenção. Uma atenção nos é devida, ou a atenção a Cristo é devida através das nossas vidas. Vamos refletir. Vamos prestar atenção no que ele está fazendo. Talvez eu e você possamos nos colocar nessa história como alguém que está ali perto, mas nem tanto. Observando aquelas mesas sendo derrubadas, aquelas cadeiras sendo derrubadas, expulsando aquelas pessoas, e você ali, de repente como um turista, turistando no pensamento daquela imagem. E você começa a olhar para aquilo, e você para pensar naquilo, e ver o que é que vai acontecer agora. Quem é esse para fazer isso? Por que é que ele está fazendo isso? Será que ele foi roubado em alguma negociação? Será que ele está com raiva de alguém que vendeu uma pomba com uma mancha para ele, que quando ele foi entregar ao sacerdote, a mancha não foi aceita? A pomba não foi aceita? Ele perdeu o dinheiro? O que é que está acontecendo para que ele chegue desse jeito? Um trecho muito interessante, porque essa história ela é narrada em Mateus, Marcos e Lucas. Só que só em Marcos temos ali o versículo 16. E no versículo 16, diz assim: não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E eu fiquei pensando, o que isso tem a ver, o que isso quer dizer, como assim? Na versão da tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim: não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, objetos através do templo. E eu fui dar uma olhada nesse templo, eu falei, gente, o que isso quer dizer? E eu quero pedir para que os irmãos lá coloquem uma imagem que eu separei. Essa eu não pedi ajuda para o ChatGPT, essa eu encontrei num vídeo. Muito bom. Irmãos, vos apresento o templo de Herodes. Se você prestar atenção ali onde tem aquela seta azul, essa construção mais central, essa construção mais central é o templo de Salomão. Essa construção mais central é quando nós vamos ler na Bíblia o que a Bíblia narra para se fazer quando Davi vai entregar a Salomão o projeto para que o templo do Senhor seja construído. Então, essa construção central é a construção do antigo templo de Salomão, ok? Mas nós não estamos aqui há 1000 anos antes de Cristo, nós estamos agora no ano 0. Um século antes e um século depois do nascimento e morte de Cristo. Enquanto este templo estava funcionando, antes do ano 70, quando ele foi destruído. Tá? Obviamente, isso aqui não existe mais, isso aqui é uma reconstrução digital. Mas eu quero que você se atente a toda a redondeza desse espaço, desse grande pátio que está ao redor do templo. Este grande pátio, ele foi construído por Herodes e ele faz parte, ou naquela época fazia parte do templo. Agora eu quero que você se atente ao seguinte: está vendo aquela seta amarela? Vocês conseguem ver ali uma rampa, uma escadaria? Sim? Vocês conseguem ver um caminho que sai daquela escadaria para baixo? Esse muro é a face leste do templo. Vocês estão vendo aquela seta azul que aponta para trás da construção antiga do Templo de Salomão, onde tem ali aquelas colunas romanas? Sim? Irmãos, para quem vinha do Monte das Oliveiras, que é essa seta branca que está para cá, que passava ali por baixo, onde é o Getsêmani, entrava naquela rua para entrar na cidade de Jerusalém, que está para lá do templo, tinha uma maneira de cortar caminho.
E o caminho então era cortado pelo meio do pátio para ir de um lado para o outro. E é justamente o que o versículo 16 vai dizer para a gente, quando vai falar, não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. Por quê? Porque quem estava vindo do Monte das Oliveiras, quem estava vindo de Betânia, quem estava vindo do lado leste para entrar a Jerusalém, cortava caminho no pátio do templo. Por que isso é tão importante para nós nesse momento em que Jesus está derrubando as mesas dos mercadores? O problema está só com os mercadores, com a compra e com a venda dos elementos de sacrifício? Eu acredito que não. Eu acredito que quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que existiam interrupções do lugar onde se deveria estar em oração. Interrupções do lugar onde era chamado Pátio dos Gentios, e pessoas de todos os povos chegavam ali de tempo em tempo, de acordo com as comemorações, de acordo com o calendário. E lá eles deveriam encontrar um ambiente diferente. Um ambiente onde havia a presença de Deus. Um ambiente onde se rogava pela presença de Deus. E as interrupções de mercadores, de pessoas que estavam passando no caminho, cortando o caminho, passando por ali, conversando sobre as coisas da vida, andando de uma maneira sem reverência, começaram então a reconstruir o ambiente. Um ambiente que deveria ser um ambiente de reverência, um ambiente que deveria ser um ambiente de presença de Deus, um ambiente que deveria ser um ambiente de estar ali contrito e quebrantado diante de uma manifestação divina, diante de um momento de falar com Deus, de ouvir a Deus, de orar por alguém. Mas aquelas pessoas, elas foram interrompendo diariamente, continuamente aquele ambiente, até que aquele ambiente então não foi mais conhecido como um lugar de oração. Isso fala com a nossa vida, irmãos. E fala de uma maneira muito peculiar para estarmos aqui no início do ano. Fala de uma maneira muito alarmante que o Senhor quer chamar a nossa atenção no primeiro domingo do ano, para que nós possamos primeiro refletir nas interrupções que nós fomos padronizando da intimidade para com Deus, que fomos nos deixando levar de tal maneira que essa intimidade com Deus foi indo ralo abaixo. Porque o tempo que a gente antes orava e se dedicava mais ao Senhor foi sendo tomado por interrupções de um WhatsApp, tomado por interrupções de um cansaço que o despertador tocou e a gente postergou o levantar da cama, tomado por um momento onde a gente talvez tenha começado a ler a Bíblia, mas a gente parou no meio do caminho, tomado por um momento onde a gente falou, não, eu já vou na igreja mesmo, eu não preciso orar hoje. Fui na igreja ontem, hoje eu estou bem, eu oro amanhã, e o amanhã se tornou o amanhã, que se tornou depois de amanhã, e que se tornou nunca mais. As interrupções. Havia um propósito muito nobre. Pode colocar de novo para mim aquela imagem? Deixa ela ali por mais um tempinho. Havia um propósito muito nobre. Até se você, com amor ao próximo, parar para pensar, de que aquelas pessoas que estavam vindo do leste, indo para o oeste, para entrar em Jerusalém, que elas ocupassem esse atalho. Pense comigo, quantos passos a mais precisava se dar
para não tomar esse atalho. O trabalho que daria para não fazer este caminho mais curto. Só que a gente, em algum momento na vida, na nossa jornada de fé, a gente precisa entender que a fé cristã não é feita de caminhos curtos. Ela não é feita de atalhos. Ela não é feita de atalhos. Ela não é feita de respostas prontas. Ela não é feita de receitas baratas. Ela é feita de temor, tremor, reverência, tempo na presença de Deus, tempo de oração, tempo de dedicação em conhecê-lo, tempo de se inclinar em estudá-lo, em conhecê-lo, em caminhar com ele, em discerni-lo, em ouvi-lo, tempo para pensar, para refletir, para sondar os planos de Deus, para sondar os desígnios de Deus. E a minha pergunta para você, a primeira pergunta para nós neste ano, na verdade, é o que é que nós vamos permitir este ano? Nós vamos permitir que as orações sejam interrompidas pela vida, ou que a vida seja interrompida pelas orações? As orações podem ser interrompidas pela vida por motivos nobres, mas mais nobre do que isso é nós interrompermos a nossa vida pelo tempo de oração. Pastor, a minha vida está maluca, você não faz ideia. Ore mais então, ao invés de parar de orar. Pastor, você não faz ideia da minha agenda. Acorde mais cedo então, se for necessário. O que é que nós iremos permitir este ano, daquilo que está em nossas mãos? Deus é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vai fazer segundo lhe apraz. Mas o que está nas nossas mãos é buscá-lo e encontrá-lo. O que está nas nossas mãos é nos render diante dele e clamar por ele. O que está nas nossas mãos é conhecê-lo de todo o nosso coração, como a pastora falou aqui, de dentro para fora. Porque deixa eu te dizer, a vida vai se especializar e se esmerar em interromper as tuas orações. Se você acha que essa batalha é fácil, você está muito enganado. Porque a tentação e o descaso que na nossa carnalidade está de vivermos na presença de Deus é maior ainda do que aquele que diz que vai para a academia na segunda e chega quinta-feira ele ainda não foi. Se é que você me entende. Jesus entendeu o que estava acontecendo. Ele foi combater, porque Jesus vivia isso com seus discípulos. Justamente no Getsêmani, ali embaixo, naquele vale à esquerda da imagem, num determinado momento, quando Jesus vai orar, subindo ao Monte das Oliveiras, nessa seta branca da esquerda, diz lá em Lucas capítulo 22, 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Olha o alerta de Cristo para os seus discípulos. E aí ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aqui foi um momento de maior dor em oração de Cristo, onde ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente.
O que Cristo fez quando esteve angustiado? Parou de orar. Não tinha mais tempo para orar. Não, ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E aí, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Jesus está nos chamando a atenção. Jesus está querendo nos lembrar de que a falta de oração nos faz viver na própria vontade. Jesus está querendo nos lembrar que a falta de oração nos deixa à deriva de nós mesmos. Jesus está querendo lembrar que quando nós não buscamos a face dele, nós estamos entregues para nós mesmos. E o caminho disso é a morte. O que é que Cristo está combatendo aqui? Primeira coisa, ele está combatendo as interrupções da vida de oração. Ele está combatendo o ambiente, que era de um jeito, já não é mais. O ambiente que era de temor, de quebrantamento. Um ambiente onde os gentios passeavam e os judeus praticavam proselitismo. Os judeus traziam os gentios para a fé de Yahvé, monoteísta, para que eles abrissem mão dos falsos deuses. Um lugar de mover de Deus, um lugar de ação de Deus. Esse pátio era um pátio importante. Era um pátio onde Deus agia para as nações. Assim como ele prometeu a Abraão, que o tirou lá de Ur dos Caldeus, e falou que faria dele uma multidão para as nações. Para tocar as nações com revelação de Deus, para tocar as nações com milagre, para tocar as nações com vida do céu. Aquele pátio representava isso, meus irmãos. Representava um lugar de se pregar Cristo. E quantas vezes eu e você não estamos atentos e vamos deixando o cotidiano da vida, as conversas, o passar em ambientes dos quais Deus quer se mover, mas a gente está tão querendo o nosso atalho, querendo tanto os nossos planos, que a gente passa e não percebe. E aí Jesus os ensinava, versículo 17, dizendo, não está escrito. Ele traz um texto de Isaías primeiro. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Irmãos, enquanto que os judeus, os sacerdotes, o povo que estava ali servindo no templo, deveria estar ali recebendo os gentios e apresentando Yahvé para eles. Eles fizeram o contrário. Eles tiraram as barracas de comercialização de fora do pátio, trouxeram para dentro, por uma bagatela de uma porcentagem daquilo que eles vendiam, para que eles pudessem embolsar um recurso para eles. Percebam a comercialização, o favoritismo, a negociação. O oposto daquilo que Jesus disse que de graça recebo, de graça dou. Eles estavam agora negociando, trocando em miúdos, cobrando juros, cobrando as taxas daqueles recursos, das pombas, dos bodes, dos animais que deveriam ser oferecidos como substituição
no átrio. O pátio dos gentios foi tomado por cambistas. Os sacerdotes recebiam taxa desses cambistas que estavam dentro do pátio. E aí, ao invés deles estarem em favor dos outros, eles viviam às custas dos outros. Pensa comigo aqui. Ao invés de estarem em favor dos outros, eles viviam às custas dos outros. Ao invés deles estarem pregando Yahvé para aquelas pessoas, eles estavam monetarizando daquelas pessoas. Preste atenção. Existe uma cultura intrínseca no nosso país de querermos nos dar bem em todo o tempo, ainda que alguém tenha que pagar por isso. Jesus está virando as mesas disso. Jesus também está virando as mesas desse tipo de cultura, de querer ganhar nas custas do outro. Jesus, o Verbo encarnado, abre mão da sua glória, se oferece para morrer, padecer, sofrer, se humilhar para o seu maior inimigo, enquanto os sacerdotes estão ganhando às custas de estrangeiros. Percebe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um contraste absurdo, tão contrastante quanto o branco é do preto. O texto que Jesus narra de Isaías, nesse momento de fúria santa, é um texto que está lá em Isaías 56, versículos 6 e 7, onde diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo, aqui ainda estavam na antiga lei, ok? Não é porque está escrito aqui que agora a gente tem que guardar o sábado, nós estamos na ótica de Cristo, amém, irmãos? Amém? Vocês já aprenderam isso, amém? Glória a Deus. Então, se for guardar o sábado, eu vou pedir para você rasgue suas vestes também, quando você for se arrepender. Né? E que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus está se lembrando do que o profeta Isaías estava dizendo, como se deveria portar com os estrangeiros, como se deveria acolher os estrangeiros, que ambiente deveria se construir para que aqueles que estavam chegando pudessem desfrutar da presença do Deus dos exércitos. É um lembrete de que o ambiente precisava mudar. É um lembrete de que o ambiente havia sido secularizado, mundanizado, se tornado ordinário. Um ambiente onde Deus se movia, agora o comércio se movia. Ao invés de oferecerem um ambiente de transformação, eles fizeram daquele pátio um mercado de pulgas. E eu não quero que você faça da sua espiritualidade em 2026 um mercado de pulgas. Eu não quero que você faça da sua vida com Deus um lugar de banalização da presença dEle. Eu não quero que você faça das oportunidades da presença de Deus na tua jornada de 2026 um lugar de tomar atalho e de que ainda que você esteja pisando no lugar certo, você não está atento com o ambiente do qual você está. Temor e tremor o Senhor requer de nós.
consciência da presença. Da presença. Somos tentados a banalizar. Somos tentados a não percebermos o ambiente em que nós estamos. Somos tentados a estarmos servindo ao Senhor, até mesmo no lugar onde nos reunimos para ouvir da palavra e adorá-lo, e estarmos dentro de uma dessas salas, fazendo piadinha e brincando, enquanto a pregação está sendo feita. Se fazemos isso aqui, quanto mais no nosso secreto. Se fazemos isso no meio dos irmãos, quanto mais no lugar onde ninguém está nos vendo. O Senhor nos chama para uma vida de dentro para fora. O Senhor nos chama para sermos, por essência, filhos dele. O Senhor nos chama para entendermos o ambiente daquele que é nascido de novo. É um ambiente do qual você percebe onde você está. É um ambiente que você constrói por aquilo que você carrega. Quantos aqui carregam a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo? Metade. Mais uma chance para você. Quantos aqui carregam a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Se nós carregamos a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, por onde temos andado? A respeito do que temos falado por aí? Se você não perceber a diferença entre a mão direita e a mão esquerda no que diz respeito a isso, 2026 não será um ano de aproximação de Deus na tua vida. É por isso que Jesus está virando as mesas e não há nada melhor a se fazer do que no primeiro domingo desse ano virar as mesas dentro do nosso coração. Hoje é dia de virar as mesas do nosso coração. Hoje é dia de derrubar as cadeiras dos acomodados dentro do nosso coração. Hoje é dia de olharmos para dentro e encontrarmos Cristo. Onde está Cristo? Cristo precisa se assentar no trono do nosso coração. Precisa ser o centro dos nossos pensamentos. Precisa ser aquele que é a primazia, o primeiro, a primícia. Não adianta nada, meu irmão, você trazer a primícia do teu dinheiro aqui, se Cristo está longe do teu coração. Nem traga. Cristo não precisa do teu dinheiro, não. Ele quer o teu coração. Se você se entregar por inteiro para Ele, aí dê a Ele o que você quiser. Agora, se você não tiver coragem de entregar o seu coração para Ele, não dê esmolas, porque Cristo não precisa das nossas esmolas. Ou a gente entende que o ambiente é sagrado, ou a gente não entendeu nada. Ou a gente entende que certos tipos de música não entram aqui, nem aqui. Certos lugares não tocam aqui. De dentro para fora, não como regra, não como religião, não como essa coisa asquerosa, que agora pode, não pode, pode, não pode, vai até aqui, vai até aqui, não passa. Não. É de dentro para fora. Jesus queria trazer a consciência daquelas pessoas para dizer: chega! Chega de negociação, chega de barganhar, chega de religiosidade. Eu quero a oração pura e simples, sincera do coração daqueles que me amam, daqueles que se importam, daqueles que se entregaram para mim, daqueles que se renderam a mim. Outro texto que Jesus cita, nesse momento de fúria santa, ele diz: vocês fizeram dela, da minha casa, um covil de ladrões. Está lá em Jeremias, capítulo 7, versículos 9 a 11. Preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto. Esse texto pode definir o teu ano.
Esse texto pode definir o teu ano. Está aqui um pastor que te ama e se importa com você, se preocupa com você, perde os cabelos por você, em nome de Jesus. Preste atenção neste texto. Faça da sua fé de verdade. Não seja Maria vai com as outras, não seja um beato, uma beata de igreja. Nós não queremos beatos de igreja no refúgio, nós queremos discípulos de Cristo. Pessoas que amem a palavra de Deus acima da própria vida. Preste atenção nesse texto em nome de Jesus. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso. O Senhor sonda e conhece o nosso coração, meus irmãos. O Senhor sabe quando a gente se assenta e quando a gente se levanta. Ele está em todos os cantos, Ele perscruta todas as coisas, nada foge dos seus olhos. E o Senhor nos convoca para um cristianismo genuíno nesta manhã. O Senhor nos convoca para um lugar de humilhação, para entendermos de que temos que ser de verdade ou não vai adiantar nada. O Senhor nos chama para um lugar de contrição, o Senhor nos chama para um lugar de lucidez, o Senhor nos chama para um lugar de realidade, para que o arrependimento bata na porta do nosso coração e a gente possa derrubar toda altivez, todo orgulho, toda prepotência, para que a gente possa se colocar e se prostrar diante da presença do único Deus Todo-Poderoso. O dia é hoje. O dia é hoje. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos viver mais um ano de maneira ordinária, com as suas boas desculpas, ou se debruçar e se prostrar na presença de Deus, para que você nunca mais seja o mesmo. O músico cristão da década de 70, chamado Keith Green, ele disse uma vez o seguinte: ele disse que o ato de ir à igreja, te torna um cristão, tanto quanto o ato de ir ao McDonald's te torna um hambúrguer. O ato de ir à igreja te torna um cristão, tanto quanto o ato de ir ao McDonald's te torna um hambúrguer. Irmos à igreja, um monte de gente passava pela igreja, faziam da igreja atalho para as suas próprias vontades, atalho para os seus próprios caminhos, atalhos para os seus próprios deleites. Não percebiam onde pisavam e não perceberam o ambiente que foi transformado. E eu e você, o que faremos? O que faremos? Seremos transformados de uma vez por todas, de dentro para fora? Ou pelo menos nos colocaremos no lugar certo para sermos transformados diariamente? Ou ficaremos vivendo os atalhos? Irmãos, terceiro ponto.
para a gente entender o que aconteceu depois disso tudo. Como as pessoas reagiram. Qual foi a reação daquele ambiente? Qual foi a reação daquele ambiente que Jesus estava provocando? Derrubando as mesas, derrubando as cadeiras, expulsando compradores, vendedores, dizendo que aqueles que estavam passando por ali com mercadoria, para que fossem embora, não voltassem mais por ali. O que aconteceu com as pessoas que estavam ouvindo? O versículo 18 vai dizer: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, aqueles que ganhavam, que recebiam taxas dos cambistas, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem aqui é uma mensagem que ou traz um maravilhamento da pessoa de Deus, ou vai matar você, o resto que precisa morrer para você nunca mais pisar numa igreja. Tem gente aqui ou querendo mais da presença de Deus, de verdade, cansada de si mesma, ou tem gente aqui achando que, meu Deus, esse pastor é maluco, eu nunca mais piso aqui. Eu oro para você que talvez esteja achando que eu estou passando do ponto, que esteja achando que eu estou maluco, para que o Espírito Santo te pegue de jeito, saindo daqui na esquina. Porque não existe salvação a não ser por Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E é esse Cristo que fez essa algazarra, da qual nós precisamos parar para refletir, para analisar e para colocar o nosso coração à prova. Colocar o nosso coração à prova. O pastor aqui falou sobre ler um capítulo por dia da Bíblia. Meu irmão, minha irmã, que alegria eu fiquei em ver a igreja de pé. Mas eu fico também na tensão de que se esse de pé é só uma brincadeira, e não é verdade. Porque a Bíblia vai falar disso como um voto de tolo. Eu fico na tensão porque eu tenho crédito para dar, para dizer. Porque eu, infelizmente, posso te dizer que no ano passado nós tivemos 150 inscrições na escola bíblica dominical e nós terminamos um ano com 9 pessoas se formando. Eu tenho crédito para dizer que pode ser que o nosso voto estejam sendo votos de tolo. Porque o fulano se levantou do meu lado, eu vou levantar também. O fulano se ajoelhou, eu também vou me ajoelhar. O fulano foi para frente, se ajoelhar e se ajoelhou também, eu vou junto. Porque eu gosto de estar junto onde as pessoas vão e fazer o que elas fazem. Ah, meu irmão, esse caminho vai te levar para o inferno. Escuta o que eu estou te falando hoje, em nome de Jesus. Escuta em espírito, em verdade. Jovens do meu coração, se vocês querem namorar de verdade a pessoa certa, primeira pergunta que você tem que se fazer e sondar, se essa pessoa é crente de verdade. Se essa pessoa tem relacionamento com Deus de verdade. Porque depois é tarde demais. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Me ouçam em nome de Jesus. Pastor, que culto estranho para começar o ano. É verdade. Também estou achando. Estou achando uma loucura isso tudo. Mas se não for loucura, vai ser o quê? Religiosidade? Em 2026 você vai poder passar por aqui várias vezes. Você vai sentar aqui várias vezes.
Pedir para o pessoal do louvor subir para sanar um pouco a minha loucura. Você vai sentar aqui várias vezes nessas cadeiras. Você vai ouvir várias palavras minhas, pastora Ju, pastor Edu, pastora Sheila. Muita coisa incrível vai acontecer e o horário já foi, misericórdia. Preste atenção. Pode ser que você venha, sente, se levante, vá para casa. Venha, sente, se levante, vá para casa. Venha, sente, se levante para casa. E vai continuar vivendo a tua vida do teu jeito. Do jeito que você sempre sonhou. Seguindo o teu coração. E quando perguntarem para você, você é crente? Você diz, sim, eu vou lá no refúgio. E você vai. Quando for palavras mais ou menos assim, como foi a de hoje, você vai dizer, nossa, pastor, foi radical, mas está tudo bem. Está tudo bem. Semana que vem vai ser diferente. Semana que vem o pastor vai estar mais tranquilo. Talvez ele pegou dias de férias aí que não foram bons, né? Ou ele comeu o peru, estava queimado, está meio emburrado. Eu não sei o que vai passar no teu coração. Eu estou brincando aqui contigo num tom de... Sabe aquela coisa assim, é melhor rir para não chorar? Quem você é diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Você é um desses passantes, visitantes? Ou você é alguém que percebe o ambiente, confronta o ambiente, diz está tudo errado, isso aqui não é para mim, isso aqui está acontecendo no lugar errado. Quantos poderiam ter percebido o que Cristo estava fazendo e se juntado a Ele nessa missão de virar as mesas e as cadeiras? Quantos dos discípulos de Jesus poderiam ter neste momento olhado para aquilo e ter sentido no espírito, tido uma impressão, dizendo, uau, faz sentido, o que ele está fazendo é o que deve ser feito, esse lugar mudou, o ambiente não é mais como deveria ser, vamos resgatar esse ambiente, e eu estou aqui clamando para você nessa manhã, Igreja Refúgio, vamos resgatar o ambiente de casa de oração desse lugar. Vamos resgatar, vamos nos lembrar quando os nossos joelhos doíam, quando nós ficávamos de joelhos muito tempo em oração na presença de Deus. Vamos resgatar a vida com Deus. Talvez para uns vai ser pela primeira vez, para outros vai ser de se lembrar do momento em que tinha lá no passado, quando Deus falava, quando Deus ministrava, quando Deus de alguma maneira trazia impressões, quando Deus agia nos dons com liberdade. Está nas nossas mãos, está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. A gente tem o Aviva todo ano, mas quem é avivado não precisa de Aviva. Faltou uma oportunidade, você dá um glória a Deus aí. Olha que coisa legal que eu falei. Quem é avivado não precisa de Aviva. Não precisa, porque vive incendiado pela chama de Deus, pela chama do Senhor. Jesus está nos chamando para esse lugar. Jesus está nos chamando para esse lugar. Existe um desfrute da presença dEle no nosso meio. Existe um desfrute da presença dEle no nosso meio. Muitas vezes Ele está querendo fazer, Ele está querendo agir, Ele está querendo trabalhar, e a gente acha que é só um atalho. Não, eu vou ali, eu vou passar por ali e depois eu vou continuar o meu caminho. E o Senhor está dizendo, para tudo, para tudo, para tudo. Eu sei que a diaconia está lá esperando para eu dar o sinal para eles virem trazer a ceia, porque hoje nós vamos cear pela primeira vez diante de Deus. Mas antes disso, eu quero te dar a oportunidade para que seja diante de Deus. Então, eu quero dar a você a oportunidade de vir aqui, se ajoelhar na frente, se rasgar na presença do Senhor,
Se alguma coisa que eu falei nessa maluquice dessa manhã te fez sentido, o Espírito Santo falou no teu coração de algum jeito, vem se rasgar na presença de Deus, para que esse ano seja o melhor ano até aqui da tua intimidade com Ele, para que esse ano seja até aqui o ano de exposição na presença e no altar de Deus, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando contigo, sai do seu lugar e vem para frente. Se o Espírito Santo está ministrando teu coração, sai do seu lugar e vem para frente. Deixa o teu almoço para daqui a pouco. Deixa o teu almoço para daqui a pouco. Perceba o ambiente. Não faça desse momento um momento de atalho. É um momento de se jogar na presença de Deus e clamar por mais da presença dEle, mais da presença dEle, mais dEle, mais dEle. Mais dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a tua oração aí onde você está. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, diga ao Senhor o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia por Ele. Diga ao Senhor, rasgue o teu coração na presença dEle, rasgue o teu coração na presença dEle. Em nome de Jesus, faça a oração mais linda que você encontrar, as palavras mais verdadeiras que você encontrar. Nós vamos tirar um tempo para isso. Tire um tempo para isso. Fale a Ele, fale a Ele, fale a Ele, fale a Ele, fale a Ele. No dia bom, no dia tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau, Se derrame na presença dEle, se derrame na presença dEle nessa tu manhã. tens meu coração. Oh, Senhor, recebe o nosso coração. Recebe, Senhor. No dia Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Recebe, Senhor, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Fale, Senhor, a cada coração aqui. Fale, Senhor, a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Persista na presença do Senhor mais um tempo. Persista na presença do Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Seja sincero de todo o teu coração. Ah, Senhor. Queremos, Senhor. Queremos, Senhor, mais a tua doce presença em nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que nós acabamos desfazendo, Senhor, onde Tu se moves, Pai, as oportunidades em que o Teu Espírito estava sussurrando aos nossos ouvidos e temos deixado passar, Senhor, uma após a outra, por conta, Senhor, de uma atividade, de um ativismo, por conta de uma irreverência, por conta, Senhor, de uma falta de quebrantamento, de sensibilidade, Senhor. Oh, Deus, vem sintonizar o nosso coração aqui nessa manhã. Vem sintonizar, Senhor, os nossos pensamentos nessa manhã. Vem aguçar, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Vem dar a nós, Senhor, uma porção especial, Senhor. Pedimos, Deus, por uma porção especial do Senhor sobre as nossas vidas.
Abre os nossos olhos para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua vontade, manifesta o teu querer sobre nós. Vem incendiar o nosso coração de dentro para fora, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nos afastamos de Ti. Pedimos perdão, Senhor, por todos os dias que deixamos o Senhor de lado. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que não oramos, não falamos contigo, Senhor. Deixamos, Pai, as coisas desse mundo se tornarem prioridade acima da intimidade contigo. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos a insensibilidade. Perdoa-nos fazermos da fé lugar de atalho para os nossos caminhos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos não percebermos o ambiente que o Senhor quer construir ao nosso redor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus, por um coração indiferente, por uma irreverência, por falta de quebrantamento, por falta de temor e tremor, por falta de zelo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos por tantas vezes que o Senhor quis derrubar as barracas e as cadeiras do nosso coração, e mesmo assim caminhamos na indiferença, Senhor. Mas nessa manhã queremos dizer a Ti que será diferente, não como um tolo que faz um voto qualquer, mas como alguém que está sendo convencido, está recebendo uma nova consciência nessa manhã, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de maior intimidade, para que a nossa caminhada seja de verdade, Senhor, de verdade, de verdade, de verdade. Se você pode, aí onde você está, e você deseja dizer isso a Ele, diga para Ele que esse ano vai ser de verdade, vai ser de verdade. Vai ser de verdade na Tua presença, vai ser de verdade na Tua palavra, vai ser de verdade ao ouvir a Tua voz, vai ser de verdade a receber a Tua direção, vai ser de verdade ao morrer para si mesmo. Diga para Ele, vá dizendo para Ele o que teu coração está aí, clamando na pessoa do Espírito Santo, falando contigo. Vai ser de verdade. Vai ser de verdade a minha generosidade para com o próximo. Vai ser de verdade o meu sim. As minhas canções serão de verdade. A minha devoção vai ser de verdade. A minha vida na Tua presença vai ser de verdade. Os meus pensamentos com respeito à Tua palavra serão de verdade. Eu me derramarei de verdade para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor, na Tua doce presença, Senhor, na Tua doce presença, Senhor, na Tua doce presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você puder ir se colocando de pé, voltando para o seu lugar, eu quero pedir então para que a diaconia venha, por gentileza, com os elementos da ceia, e o pastor Edu suba aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a última coisa que eu tenho a dizer para você, pode se sentar. Nós seremos ministrados pela ceia agora. Que o maior impacto dessa mensagem de hoje surta amanhã de manhã na tua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Que o maior impacto dessa mensagem de hoje surta efeito na tua vida amanhã de manhã, em nome de Jesus.